Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Esse evangelho, ele é muito bonito e ele é muito importante para nós, porque a primeira coisa que nós colhemos dele é uma promessa que Deus dá para Natanael. Jesus, ele deu a garantia para Natanael da salvação dele. Quando ele diz: olha, você vai ver o céu aberto e o Filho do Homem sentado no trono e os anjos subindo e descendo em volta ali, do lado do Filho do Homem, que é até mesmo uma versão daquilo que Jacó tinha visto lá no Antigo Testamento, né? Ele viu os anjos subindo e descendo diante da glória de Deus. Mas por que Jesus está dando a garantia a Natanael, né? Natanael, que é esse santo apóstolo que nós estamos celebrando hoje, a entrada dele no céu. Eu falei para vocês no início da missa que ele foi totalmente esfolado, proclamando a fé em Jesus Cristo. Ele morreu dessa forma e assim ele entrou no céu. Agora ele está salvo, agora ele é santo. Agora ele está diante daquilo que é a plenitude da nossa vida. Nós estamos nesse mundo caminhando para um dia nós nos encontrarmos e estarmos com Deus. Mas o que foi que aconteceu que Natanael, quando Filipe chegou perto dele e disse assim: olha, eu vi o Messias. Ou seja, eu vi aquele que Israel há tanto tempo esperava, que os profetas falaram, que Moisés também anunciou. Eu vi ele. Aí ele, meio que descrente, ele diz assim: ele é de Nazaré? Nazaré vem coisa boa? Nazaré é uma cidade pequena, desclassificada, e ninguém dava valor nenhuma a essa cidade. Então ele diz: Nazaré vem qualquer coisa boa? Mas interessante, né? Que quando ele chega diante de Jesus, aí ele muda de repente e ele diz assim: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como é que um homem que não acreditava, de repente ele passou a acreditar?
Só porque Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira. Porque, na verdade, o que foi que aconteceu? Quando Filipe ele foi ao encontro de Natanael, Natanael estava debaixo de uma figueira. E ali ele estava rezando, ele estava com o livro, da Torá na mão, porque ele procurava a verdade, ele estava procurando realmente saber quem era esse tal Messias, então ele estava ali lendo. Não tinha ninguém. Ele estava num lugar totalmente isolado. Só estava a figueira e ele. Aí Filipe chega, fala para ele, ele vai ao encontro de Jesus, e antes que Filipe falasse qualquer coisa, que ele faz aquele questionamento, Ou melhor, diante do questionamento de Filipe, aí ou de Natanael, que ele tinha feito para Filipe, Jesus olha para ele e diz assim, eis um homem de verdade. Aí Natanael diz, mas por que você está falando que eu sou um homem de verdade? Que ando somente na verdade? Se eu não te conheço. Aí Jesus diz assim, olha Filipe, olha Natanael, antes que Filipe te visse lá debaixo da figueira, eu te vi. Eles não falaram nada. Nem Filipe, nem Natanael fez o comentário dizendo que, no caso, Natanael estava debaixo de uma figueira. Então, se naquele lugar que ele estava não tinha ninguém, e Jesus imediatamente já diz para ele, eu te vi debaixo da figueira, aí Natanael diz assim, só Deus. Então realmente você é Deus. Porque você não estava lá. Eu vim na tua direção. E agora você me olha, já me disse que eu estava debaixo de uma figueira, ninguém me viu. Como é que o Senhor me viu debaixo da figueira se o Senhor não estava lá? Ah, então tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Aí Jesus diz assim, você ficou admirado só porque eu disse que você estava lá debaixo da árvore? Olha, se admire com coisas maiores que você verá. As coisas maiores que você verá vai ser quando você estiver lá no céu comigo. Aí você vai ver o que é maravilha. Você está maravilhado só por causa disso. É pouquinho, é café pequeno. Lá no céu, Natanael vai ser muito melhor. E ele seguiu Jesus até a morte e agora está no céu. Qual é o ensinamento que nós tiramos daqui? Agora é para nós. É para mim e para você. Nada nesse mundo escapa aos olhos de Deus. Nada. Nesse exato momento, em qualquer lugar do mundo, tem alguém matando uma outra pessoa e ninguém está vendo. Só ele matando a pessoa, não tem mais ninguém. Mas Deus está vendo. Neste exato momento, em qualquer parte do mundo, tem uma pessoa fazendo um ato bom, está salvando uma pessoa de uma situação que ninguém está vendo, só está ele e aquela pessoa. Ele está salvando aquela pessoa. Ninguém está vendo, só Deus está vendo. Em outras palavras, você pode fazer qualquer coisa de errado e de bom, ou de errado, escondido, de qualquer pessoa, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, da sua tia, do seu amigo, do seu inimigo.
Você pode fazer, e eu também, qualquer coisa. Mas saiba que Deus está vendo. Às vezes nós ficamos preocupados em prestar conta dos nossos atos diante das pessoas, né? Então, diante das pessoas, a gente faz escondido. Ninguém vê, a gente fica até tranquilo. Ai, ninguém viu, né? Ele fez uma coisa errada. Ninguém viu. Ele está tranquilo. Quer dizer, ele não está tranquilo, porque ele fez uma coisa errada, então ele não está tranquilo. Ele está tranquilo achando que ninguém viu. Mas Deus viu. Neste mundo, meus irmãos, ou nós andamos na verdade, diante dos homens e diante de Deus, ou nós vamos andar na mentira diante de Deus e diante dos homens. Se Natanael, diante de um ato bom que ele estava fazendo, Jesus disse: você me verá na minha glória. O que é que você acha que Deus vai dizer para você diante de coisas erradas que você está fazendo e que você acha que ninguém te vê? Um para a glória eterna e o outro para o sofrimento eterno. Lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 16, é fácil até de decorar, né? 16 a 17. É fácil, né? Eclesiástico, capítulo 16, versículo de 16 a 17. Ele vai dizer assim: não digas, olha só, não digas, furtar-me-ei aos olhos de Deus. Ou seja, olha, ninguém diga por aí que até diante de Deus eu posso me esconder. É isso que ele está dizendo. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Ele está dizendo, olha, nem Deus vai me ver e nem ele vai me lembrar. Aí ele continua dizendo assim, olha, eu me escondo diante de uma multidão. Imagine uma multidão, ele ali no meio. Eu escondido diante dele. Deus não vai me ver. Isso é verdade ou é mentira? É verdade? Se pergunte, como eu estou me perguntando. Isso é verdade? Que eu posso me esconder de Deus no meio de uma multidão, ou eu posso me esconder de Deus dentro de um quarto fechado e ali eu posso fazer o que eu quero, que ninguém vai me ver? Mentira. Mentira. Deus está vendo. Aquela criança, com aprovação de lei ou não, que foi molestada por qualquer adulto, aquela criança, eu repito, que foi molestada por qualquer adulto, e você molestou essa criança durante muito tempo, ninguém viu, até hoje você guarda isso, ninguém viu, saiba que Deus viu, você molestar aquela criança. Aquela criança não teve coragem de dizer para o pai e a mãe, porque dizia assim, se eu falar, meu pai, mas minha mãe não vai acreditar. E a criança guardou isso até hoje e está vivendo as consequências disso. Eu repito, com lei aprovando ou não,
Deus viu. E aqui eu digo, se você não se arrepender desse ato que você fez, e procurar um sacerdote e confessar o teu pecado, você não verá a glória de Deus. Você irá para o inferno. Porque essa é uma verdade. Ninguém pense que vai conseguir se esconder de Deus diante de qualquer ato feito. O ato bom e o ato ruim, Deus está vendo, e eu estou repetindo isso porque isso precisa entrar na cabeça nossa. Não vamos pensar que Deus não esteja vendo. Eu não estou vendo. O seu pai não está vendo. O seu irmão não está vendo. A sua esposa não está vendo. O seu esposo não está vendo, mas Deus está vendo. Não adianta você, mulher casada, ou você, homem casado, achar que você está enganando a sua esposa, enganando o seu esposo. Você está tendo um caso, até hoje ninguém sabe, e talvez ninguém nesse mundo vai saber desse caso que você está tendo. Eu estou dizendo para você, Deus está vendo. Esse adultério escondido. E se você não sair desta situação e morrer nessa condição, eu estou afirmando para você que você não vai se salvar, porque os adúlteros não se salvarão, disse São Paulo. Aqui eu dei apenas 2 exemplos. Cada um se ponha diante do seu. A carapuça, ela vai cair direitinho na cabeça sua, diante daquele ato que você anda fazendo, que você sabe que está errado, e você pensa que você está enganando todo mundo. Você pode enganar todo mundo, mas enganar Deus, essa é a questão. Enganar Deus, ninguém engana. E hoje, quando eu vim de casa, depois de ter meditado essa passagem do Evangelho, eu vim me perguntando, a minha consciência, ela está limpa diante de Deus? E essa pergunta que eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para você também agora. A sua consciência, ela está limpa diante de Deus ao ponto de que se você for chamado agora diante de Deus, você vai tranquilo. Se pergunte. Recentemente eu atendi uma pessoa que vivia atormentada por algo que vinha escondendo durante tantos anos, guardando. Não tinha paz no coração. E aqui, vai para a psiquiatra, toma remédio, mas não resolve. Vai para o psicólogo, não resolve. Consciência pesada diante de Deus. Não é diante dos homens, não. É diante de Deus. Anos e mais anos carregando isso. Doença chega, doença vai. Escondendo isso de todo mundo, menos de Deus. Só foi aliviada quando confessou. Aí quando confessa, diz, tirei o peso das minhas costas. Pronto, agora a doença vai e não volta mais. Consciência limpa diante de Deus. Pronto. Eu vou me perguntar. E hoje eu preciso perguntar para Jesus, Jesus, me ilumina pelo teu Espírito, mas também não vou ficar tereré doido perguntando, não, estou dizendo com tranquilidade, porque agora eu estou tranquilo. Mas eu estou, Jesus, Espírito Santo, me diga, tem alguma coisa que eu fiz escondido que ninguém sabe?
o que só tu sabes e que está escondido, me mostra, porque eu preciso me rever. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.